A noite começava a envolver o vilarejo de Pedra da Lua, com seu manto escuro e pesado, como se o céu inteiro tivesse decidido permanecer em silêncio, observando sem pressa. A névoa rasteira serpenteava pelo chão, cobrindo os passos de quem ousasse se aventurar naquela terra esquecida. Para os moradores, aquela era uma noite como qualquer outra menos. Mas para quem observava de fora, como João, um jornalista acostumado a buscar histórias inusitadas, havia algo estranho, algo quase palpável no ar. João havia chegado ao vilarejo depois de semanas de pesquisa. Sua motivação não era apenas curiosidade, mas um chamado que parecia atravessar o tempo. Pedra da Lua, com suas poucas casas de madeira enegrecidas pela chuva e pelo tempo, escondia uma história que ia muito além do que as palavras podiam descrever. Ali, no coração daquela floresta densa, repousava o que os moradores chamavam de o silêncio dos ossos, uma maldição ou uma memória ancestral, dependendo de quem contava a história. Ele se lembrava das conversas com os mais velhos, cada um com seu jeito cauteloso de falar, como se invocar aquela história pudesse trazer consequências. O mais antigo do vilarejo, seu Raimundo, falou-lhe com um olhar grave. Sabe, rapaz, aqui não é lugar para quem só quer fama ou sensacionalismo. O silêncio dos ossos não é só uma lenda. É a voz daqueles que não tiveram voz. João sentiu a intensidade daquelas palavras. Não era um simples conto para assustar turistas. Era um pedido de respeito para algo sagrado e esquecido. Ele entendia que, para captar a essência daquele silêncio, teria que ir além do que os olhos podem ver. Na manhã seguinte, João decidiu seguir até a floresta, determinado a encontrar o local onde os ossos repousavam. Conforme caminhava, a natureza parecia se fechar em torno dele. O barulho dos pássaros desapareceu, substituído por um silêncio inquietante, como se a floresta estivesse segurando a respiração. O chão estava coberto de folhas mortas. Raízes entrelaçadas criavam verdadeiros labirintos naturais. E, a certa altura, marcas antigas no solo indicavam que aquela era uma área especial. A entrada para a clareira era quase imperceptível. Um círculo de árvores se abria, revelando uma elevação coberta de musgo e terra revirada, onde pedaços de ossos emergiam timidamente. João ajoelhou-se, sentindo o ar ficar mais frio e pesado. A atmosfera ali não era comum, menos parecia impregnada de uma tristeza ancestral, uma energia densa que invadia cada poro de sua pele. Ao tocar o solo, um arrepio percorreu sua espinha, e foi então que o silêncio, até então profundo, começou a se transformar. Primeiro, um sussurro leve, como se alguém respirasse próximo. Depois, um murmúrio crescente que tomou a clareira inteira. João fechou os olhos, tentando entender aquela voz que não pertencia ao presente, mas sim a um passado esquecido. Naquele instante, não era apenas a natureza ao seu redor que estava viva, mas também os ecos daqueles que haviam sido enterrados ali, seus ossos silenciados pelo tempo e pela ignorância dos que vieram depois. Eram almas que clamavam por justiça, por memória, por reconhecimento. O jornalista sentiu o peso daquele momento. Sabia que precisava registrar aquilo, não para explorar o medo alheio, mas para dar voz a quem nunca teve chance de contar sua história. O silêncio dos ossos não era o fim, mas o começo de um relato que precisava ser ouvido. Ao retornar ao vilarejo, João notou que as pessoas, embora desconfiadas, também carregavam o mesmo peso que ele sentira na floresta. Histórias de desaparecimentos misteriosos de pessoas que nunca mais foram vistas depois de se aventurarem na mata se entrelaçavam com relatos sobre a antiga tribo indígena que ali fora sepultada, enterrada em segredo para proteger seu legado, mas condenada ao esquecimento. Uma mulher idosa, Dona Maria, aproximou-se dele e, com voz baixa, contou uma história que ninguém mais ousava repetir em voz alta. Há muitos anos, antes mesmo do vilarejo existir,
vivia uma tribo que conhecia os segredos da terra e do céu. Eles eram guardiões do equilíbrio, e seu silêncio era uma forma de respeitar a vida. Mas chegaram homens que não compreenderam essa sabedoria. Destruíram o que podiam, enterraram os corpos longe dos olhos do mundo e levaram embora tudo o que tinham valor. Desde então, o silêncio se transformou em lamento. João percebeu que ali não havia só medo, mas uma tristeza profunda e um desejo de reconciliação. A história daquela terra era um convite para refletir sobre como a humanidade trata sua própria memória e as vozes que foram silenciadas. Nos dias seguintes, João mergulhou em arquivos antigos, conversou com estudiosos, buscou entender a verdadeira dimensão daquele silêncio. Descobriu que o respeito pela memória dos ancestrais, pelo que está enterrado na terra, vai muito além de qualquer crença. É um pacto invisível que nos lembra de que somos parte de uma história maior e que ignorar isso pode trazer consequências que ultrapassam o tempo. João também descobriu relatos que falavam de sinais estranhos que apareciam na floresta, luzes que dançavam entre as árvores, sombras que se moviam no limite da visão, vozes que imitam sons conhecidos para atrair os desavisados para o silêncio eterno da mata. Esses relatos não eram apenas histórias assustadoras, eram avisos antigos, transmitidos de geração em geração. Certa noite, ao investigar essas manifestações, João decidiu retornar à clareira. Dessa vez, levou equipamentos para gravar áudio e vídeo. O ar estava gelado, e a névoa parecia ter ganho vida, envolvendo tudo em um véu quase palpável. Enquanto ele montava seu equipamento, sentiu uma presença não física, mas uma sensação que parecia misturar curiosidade e tristeza. Quando o relógio marcou a meia-noite, o silêncio começou a se partir. Primeiro, um estalo distante, como galhos quebrando. Depois, um sussurro fraco, quase imperceptível, vindo do show. João permaneceu imóvel, ouvindo atentamente. A voz parecia chamar pelo nome da tribo, pelos nomes daqueles que ali repousavam, pedindo para não serem esquecidos. Foi nesse momento que João percebeu que o silêncio dos ossos não era apenas o silêncio da morte, mas a voz do passado clamando por justiça e respeito. Era um convite para olhar para trás, para compreender que as histórias enterradas não desaparecem menos, elas vivem em silêncio, aguardando serem ouvidas. Naquele instante, João teve uma certeza. Não poderia mais ser apenas um espectador. Sua missão seria contar essa história com respeito, dignidade e coragem, para que o silêncio dos ossos se transformasse em voz e em memória. Ele sabia que poderia ser desafiador, que muitos prefeririam continuar ignorando, mas a verdade precisava ser revelada. Ao voltar ao vilarejo, ele reuniu os moradores para compartilhar suas descobertas e experiências. Alguns ainda resistiam, presos ao medo e à superstição, mas outros viram ali uma chance de preservar a história e honrar os ancestrais. Juntos, começaram a planejar uma forma de proteger aquele local sagrado, para que o silêncio não se tornasse esquecimento. Para João, aquela experiência mudou sua forma de encarar o desconhecido. Ele entendeu que o terror muitas vezes está nas coisas que não vemos, mas sentimos menos nas histórias não contadas, nas vozes caladas e nas memórias enterradas. O silêncio dos ossos é, na verdade, um convite para olhar para dentro, para ouvir o que muitas vezes ignoramos. Se essa história mexeu com você, se o silêncio dos ossos despertou sua curiosidade, ou até mesmo seu medo, não deixe de se inscrever no canal Ecos do Desconhecido. Ative as notificações para receber as próximas histórias que trazem à tona o que o tempo tenta esconder. Compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de mistérios e do inexplicável, porque às vezes o que mais precisamos ouvir está justamente no silêncio. Até o próximo encontro. E lembre-se, fique atento ao silêncio que te cerca.
Ele pode estar dizendo mais do que você imagina.